A Fama TV está hoje à conversa com o Padre Carlos Carvalho, diretor pedagógico do Instituto Nuno Alves, para perceber como é que foi neste colégio a adaptação ao ensino à distância. Bom dia, Padre Carlos. Eu pergunto-lhe como é que vê esta adaptação ao ensino à distância e quais foram os esforços aqui do INA para fazer esta readaptação. Muito bom dia a todos que veem esta deliciosa televisão. Muito bem-vindos ao nosso colégio, muito bem-vindos a esta casa. É assim que nós gostamos de definir a nossa casa. Estamos aqui num espaço que para nós é muito importante, que é o museu, que nos fala sobre a história do nosso instituto, mas também nos fala sobre o espírito que procuramos desenvolver como espírito de educação e de preocupação pela educação de todos os alunos e alunas, mas também de apoio às suas famílias e, sobretudo, de uma preocupação de educar a pessoa, educar o ser humano. Estamos a chegar ao fim de uma primeira semana de ensino à distância, mas talvez, se calhar, a primeira coisa que eu gostava de dizer, e a mais importante, é que o ensino à distância no Instituto Nuno Alves começou não no dia 8 de fevereiro, mas no dia 1 de setembro, quando estávamos a preparar o ano letivo e quando prevemos que este ano letivo seria um ano letivo diferente. É verdade que a experiência do mês de março foi muito proveitosa e, se calhar, a primeira grande diferença que encontramos do ensino à distância de março para este que estamos a desenvolver, como dizia, desde o dia 1 de setembro, é a preparação. No mês de março, fomos que, de repente, tivemos que reinventar a escola, como dizia, com muita criatividade, com muito esforço dos nossos educadores, sobretudo os professores, que tiveram que reinventar as suas formas pedagógicas e didáticas de ensinar, e também tivemos que reorganizar a escola e mobilizar todos os recursos, não só humanos, mas também recursos materiais, para garantir que os nossos alunos continuavam a desenvolver-se como pessoas, continuavam as suas aprendizagens, mas também atender ao contexto em que eles estão. E por isso parece-me que do ensino à distância no Instituto Nuno Alves haveria que destacar essencialmente, parece-me, duas grandes características. Para lá de toda a alteração do horário, que é óbvia, porque a transição de um ensino presencial para um ensino não presencial não é uma transição matemática. Para além de toda essa preocupação, eu acho que há outras duas que também são muito importantes e que têm sido, de alguma maneira, os princípios que nos orientam. A primeira, cuidar de cada um. Estamos numa pandemia e temos vindo a refletir sobre isto junto dos professores, dos educadores da nossa casa, e não podemos dar apenas uma resposta de conteúdos. Temos que dar uma resposta também que atende a todas as dimensões dos nossos alunos e alunas. E repare, se um ano de pandemia para nós, adultos, é muito exigente, é só um ano. Para uma criança de 8, de 10 anos, um ano de pandemia significa, ou pode significar, um atraso no seu desenvolvimento como pessoa. E por isso esta grande preocupação de olhar ao contexto, é um contexto que não é o que nós quereríamos, certamente. Eu acho que ninguém queria neste momento ter uma pandemia, mas é o contexto que temos. E procurar cuidar de cada um, procurar estar atento a cada um e desenvolver um conjunto de atividades, segundo princípio que me parece também importante sublinhar, que não congelem o nosso projeto educativo. Desde o início a nossa preocupação tem sido esta. Como é que na transposição do presencial para o não presencial não há só uma transposição académica, mas como é que essa transposição académica e pedagógica e didática leva também consigo todo o resto do projeto educativo. Ou seja, a dimensão pastoral, a dimensão espiritual, a dimensão comunitária, a dimensão social, a dimensão do voluntariado. E aí tem sido muito importante também, não só as adaptações que temos feito
a nível da estruturação, da organização da escola, dos horários, da didática, dos critérios de avaliação, todo esse conjunto de coisas que estão à volta da pedagogia, mas também tudo aquilo que temos feito a nível da pastoral, no acompanhamento dos alunos, no acompanhamento das famílias, a nível do gabinete psicopedagógico, que tem estado muito disponível exatamente nesta luta contra os vírus que vêm com o vírus da ansiedade. Temos sentido muita ansiedade nos nossos alunos e isso preocupa-nos. Temos sentido muito medo, o vírus do medo. Também começamos a sentir o vírus da injustiça e, por isso, não só o gabinete psicopedagógico, mas também o gabinete de apoio ao aluno e à família, que procura acompanhar, dentro desta integralidade que falava do nosso projeto educativo, os nossos alunos nesta pandemia. Não só garantindo, como é óbvio e essencial, a sua aprendizagem, mas também o seu desenvolvimento como pessoas, que nos parece fundamental que não fique congelado. Relativamente aqui ao feedback que tem recebido por parte dos professores, quais são as principais dificuldades em lecionar à distância e em conseguir cativar os alunos através de um ecrã? É engraçado porque há muitas dificuldades, mas também há muitas potencialidades. E temos apercebido exatamente do avanço que esta situação emergente nos significou a nível pedagógico e a nível de mudança pedagógica. É verdade que há dificuldades. Por exemplo, a captação da atenção dos alunos. E, por causa dessa dificuldade, nesta segunda fase de implicação do ensino à distância, em vez de fazermos como em março, fizemos diferente. E procuramos, dentro deste contexto novo, porque é um contexto onde tem que haver uma transição entre regime presencial e não presencial. No ano passado, quando passamos para o regime não presencial, tínhamos quase a certeza que já não iríamos voltar ao presencial, e por isso é completamente diferente. Eu acho que a grande dificuldade é, sobretudo, captar a atenção dos alunos e, sobretudo, manter o seu interesse pela aprendizagem. E aí, claro que depois também há outra dificuldade que é mais familiar, que é os próprios professores poderem organizar a sua vida familiar, uma vez que o confinamento é geral e que estamos todos em casa e que os professores também têm filhos e também têm família. Mas eu gostava também de sublinhar os aspectos positivos. Nós vimos em março, através da forma como estruturámos o ensino à distância, vimos um conjunto de coisas muito boas a nível pedagógico a acontecerem. Por exemplo, vimos uma aceleração da digitalização do ensino. Não uma digitalização que substitui completamente o material, mas uma digitalização que permite um acompanhamento muito mais personalizado, um acompanhamento muito mais direcionado para o perfil dos alunos, para as suas competências e para as suas capacidades. Vimos, por exemplo, também a importância das reformulações que fizemos da avaliação. De repente, não estamos apenas preocupados que os alunos cumpram o currículo, porque é impossível neste momento, e essa é uma preocupação, mas não é a grande preocupação que temos, como dizia há pouco. Mas, quando desviamos esta preocupação excessiva pelo currículo, encontramos um gosto por ensinar e por aprender que vai muito para lá do que é receber e transmitir conteúdos. Por isso, se por um lado identificamos algumas dificuldades que têm que ver também com a questão dos meios digitais, por exemplo, a escola em março emprestou a alunos, tanto do ensino regular, que temos aqui desde o 1º ao 12º ano, como também ao ensino profissional, aos 4 cursos que temos em funcionamento no Instituto Nuno Alves, emprestou cerca de 40 tablets. Material da escola, que a escola disponibilizou aos alunos, exatamente, para permitir que eles pudessem, em casa, acompanhar e manter-se ligados, como dizia há pouco, não só à escola, mas ao nosso projeto educativo. Obrigada. E para nos falar sobre a adaptação no ensino profissional, temos connosco a professora Virgínia Fonseca, coordenadora do ensino profissional do INA.
Bom dia. Eu começo por perguntar que esforços é que foram feitos aqui para os alunos do ensino profissional em específico para trazer até eles a parte prática aqui das aulas? Muito bom dia. Os nossos cursos têm uma vertente não tão tecnológica, o que obrigou a que reinventássemos aqui um bocadinho a nossa forma de trabalhar. Nós temos cursos na área da saúde, da cozinha e da pastelaria, do restaurante e bar e da eletrónica e, como deve imaginar, por exemplo, na área da saúde, em que é preciso lidar com pessoas, é preciso fazer simulação de algumas tarefas que depois os auxiliares de saúde vão ter que colocar em prática nos seus locais de trabalho, primeiro nos locais de estágio, como é óbvio. Então, tivemos todos nós que nos reinventar. Por exemplo, os alunos fizeram pequenos vídeos em casa, foram estimulados a desenvolver outras competências, chamaram também à intervenção os pais, os avós, quem eles tinham ali à mão, digamos assim. No caso da cozinha e da pastelaria, os professores da área técnica, sobretudo, também apelaram a esse lado mais criativo. Os alunos puderam fazer vídeos mostrando um bocadinho as técnicas que os professores, por sua vez, também faziam nas transmissões das suas aulas, desde casa, transformaram as suas cozinhas e a sua sala no local de prática simulada. No caso da eletrónica, em alguns casos nós tivemos que emprestar alguns kits para os alunos trabalharem, noutros casos fomos dando algumas ideias e eles próprios também descobrindo como é que podiam reutilizar aqueles brinquedos que já tinham lá para casa e que não estavam em utilização, ou então alguns eletrodomésticos que eles foram também reutilizando, reaproveitando. E na verdade é que todos nós fomos descobrindo um bocadinho que tínhamos competências completamente desconhecidas, desde sermos apresentadores de televisão, basicamente, a conseguirmos fazer passar nós a nossa mensagem e os alunos aquilo que queriam mostrar que sabiam fazer com aquilo que iam aprendendo durante as aulas. E esse foi o principal desafio. É lógico que, mesmo nas disciplinas da área sociocultural e científica, os professores também foram desafiados a reinventar-se, porque não podemos dar aulas da mesma forma, porque não vemos toda a gente ao mesmo tempo, porque nos falta a linguagem não verbal dos alunos. E nós, aos poucos, claro que o ano passado, um bocadinho mais aprendendo em cima daquilo que estávamos a fazer, fomos desenvolvendo nós também competências de utilização de ferramentas digitais que são efetivamente uma excelente ajuda para nós conseguirmos passar os conhecimentos e, sobretudo, para nós continuarmos a motivar os alunos para a aprendizagem. Isso é fundamental. Sabemos também que alguns laboratórios foram desmantelados para proporcionar materiais aos alunos que estão em casa. Sim, é verdade. Mais os laboratórios da área da informática, porque tivemos que emprestar equipamentos aos alunos, mas também, no caso da cozinha, no caso do restaurante, foram feitos pequenos kits que foram entregues aos encarregados de educação ou a algum familiar que pudesse passar na escola e viesse buscar. Os alunos de eletrónica também, portanto, os kits que eles já têm na escola e que são pessoais foram entregues e proporcionaram aos alunos os equipamentos que não teriam em casa, e isso foi uma mais-valia muito grande, não é? O INAS está a pensar adiar algumas aulas práticas mais para o fim do calendário escolar para conseguir retomar aqui alguns dos conteúdos? Sim, eventualmente no caso dos alunos que estão no primeiro e no segundo ano, isso é possível. Os alunos do terceiro ano já viram isso acontecer o ano passado, não é? Nós estamos efetivamente, temos um plano B, já preparado desde o início do ano letivo, portanto todos nós, quando preparamos o plano de atividades, tivemos em conta o podermos estar presencialmente ou não. Estamos neste momento a adaptar já a essa nova exigência do ensino. É claro que isso também lança novos desafios, porque se nós vamos pegar naquilo que estava a dizer, as matérias mais teóricas, são as mais difíceis de passar também. Parece que não, mas são. São aquelas que exigem depois um trabalho maior de motivação, um trabalho de empenho e um trabalho colaborativo muito grande também entre os alunos, mesmo à distância, utilizando ferramentas que já vêm desde o ano passado, não é? Portanto, todas as plataformas, todas as ferramentas digitais que o ano passado fomos pondo em funcionamento, nós continuamos a utilizá-las desde setembro, desde o primeiro dia de aulas. Infelizmente, fomos tendo também alguns casos de alunos que tinham que ficar
em isolamento profilático. A escola equipou todas as salas com equipamento que nos permitia transmitir em simultâneo a aula que estávamos a fazer aqui para os alunos que estavam em casa e, portanto, todas essas ferramentas foram sendo potenciadas. Mesmo cá na escola tivemos o cuidado com os alunos novos de fazer exatamente essa preparação, portanto, de simularmos que os alunos estariam numa situação de isolamento e tinham que recorrer às ferramentas e aos equipamentos que depois estariam disponíveis. E há bocadinho eu até falava também com uma aluna que me dizia: nós fomos para casa de uma forma muito mais serena e estamos com muito menos ansiedade, e notamos que os professores também estão sem ansiedade, estão serenamente a fazer o seu trabalho diário. E isso é ótimo porque dá um certo descanso, inspira confiança e motiva. A escola virtual foi outra das iniciativas postas em prática pelo INA. Exatamente, isso já era um anseio que nós tínhamos já há algum tempo, e este ano foi possível, efetivamente, a escola proporcionar aos alunos o apoio da escola virtual de uma forma gratuita. Portanto, todos os alunos do ensino profissional dispõem de mais essa ferramenta, que é um excelente apoio, não só para os alunos, como também para os professores. De que é que se trata? A escola virtual, quais são as principais características? Infelizmente, no caso do ensino profissional, os materiais que estão disponíveis são mais da área sociocultural e da científica. Na área tecnológica não há tantos materiais, mas na área tecnológica os professores também já têm outras ferramentas. Neste caso, trata-se de uma ferramenta digital que proporciona aos alunos a possibilidade de reforçarem as suas aprendizagens de uma forma autónoma, quando têm tempo, quando lhes dá mais jeito, durante as aulas assíncronas, que é outra característica. Portanto, os nossos horários estão feitos de forma a que cerca de 1/3, mais ou menos, das aulas são síncronas, e depois o restante tempo é trabalho autónomo orientado pelos professores. O professor está, digamos assim, do outro lado do ecrã, durante esse tempo, disponível para ajudar os alunos. Em alguns casos até marca pontualmente algum encontro com um aluno ou com um grupo de alunos, e a ferramenta da escola virtual ajuda bastante a que os alunos possam reforçar as aprendizagens. E também de uma forma criativa, lúdica, apelando também àquilo que eles gostam de fazer, que é também estar no computador. Obrigada. Nada. Para nos falarem do seu testemunho pessoal nas aulas online, temos connosco Henrique Cardoso, finalista do ensino regular aqui no INA, assim como Mariana, finalista também do curso profissional de auxiliar de saúde. Comece por ti, Henrique. Como é que tens sentido este ensino online e esta adaptação à distância, ao ensino à distância? Eu acho que, comparado com o ensino que tivemos à distância no ano passado, acho que há uma maior preparação dos professores, e a sua motivação. Não sentimos tanto uma ansiedade, mas mais uma confiança, uma esperança que eles têm de que este ensino vai correr bem e que, em princípio, voltaremos ao ensino presencial. Esta transição foi mais pacífica do que a do ano anterior, não é? Sim, teve de ser tudo mais à pressa e menos planeado. No ano passado foi um bocado partir para o desconhecido. Este ano nós sentimos que, como já estávamos parados, já tivemos as aulas, já sabíamos para o que é que íamos. Tens os exames nacionais à porta, como é que te sentes em relação a isso? Um pouco ansioso? Claro, os exames nacionais trazem-nos sempre um pouco de ansiedade, mas acho que o principal é focar-nos no nosso trabalho, e se desenvolvemos um bom trabalho vamos conseguir alcançar os objetivos. E quais são as principais dificuldades que tens sentido aqui no ensino online? No ensino online eu sinto uma dificuldade que é a socialização, principalmente. É a falta dos nossos colegas ao nosso lado nas aulas, não é? Sempre aquela palavrinha que damos no meio da aula. Também uma parte muito que também estão a tentar que chegue a nós, e ainda bem, que é a pastoral aqui no colégio. Tendem sempre é uma parte do colégio fundamental para a socialização e para criarmos laços com o colégio, que é a nossa segunda casa. E acho que nesse sentido têm conseguido um bom objetivo, tentando a socialização com os alunos. O trabalho autónomo em casa também é muito importante, e temos falado muito nisso nos últimos dias, no sentido em que o aluno tem que ter uma motivação para também fazer o seu trabalho autónomo, com a ajuda dos professores, claro, mas a explorar o conhecimento. Como é que tens feito isso em casa? Tem sido difícil manter as rotinas?
Lá está, uma das coisas fundamentais nestas alturas é mesmo manter a rotina que tínhamos de estudo, manter a rotina que tínhamos diariamente, e acho que é isso que vai fazendo manter esta rotina de estudo e a rotina que já venho a ter desde o ensino presencial. E tu, Mariana, como é que tens visto o ensino online aqui, nomeadamente nos cursos práticos, que o teu é muito prático, nomeadamente uma aluna da área da saúde que tem mesmo que estar no terreno e saber fazer as coisas, como é que tens visto aqui este ensino à distância? Então, quanto às práticas, nós ficámos um bocadinho em stand-by, porque estávamos a fazer cá na escola e como fomos para casa ficou em stand-by. Temos também o nosso estágio, não é? Por isso vamos precisar dessas práticas, mas estamos a ter trabalhos sobre pronto, as temáticas que temos que abordar, mas em geral está a correr bem. Claro que a nossa concentração não é tão grande como se fosse aqui e que também não vamos abordar tão de forma que íamos abordar tanto como estamos a abordar em casa, mas de uma forma geral estão a correr bem. Tiveste que recorrer aqui aos teus familiares para pôr alguma coisa em prática, como nos dizia a professora ainda há pouco? Sim, isso sim, sem dúvida. Os meus pais, o meu irmão, neste caso, com os meus colegas também, eles tiveram que fazer de manequins para nos ajudar em muitos trabalhos. Que tipo de processo é que tiveste de aplicar com eles? Então, vídeos, fazer os primeiros corros, fazer posicionamentos, transferências, muitas coisas mesmo. Achas que isso tem sido essencial para manterem a parte prática ativa? Sabemos também que algumas das aulas podem ser lecionadas no futuro, na parte prática, quando vocês regressarem ao ensino presencial, mas achas que essas tentativas que têm feito à distância têm sido essenciais? Sim, bastante, mesmo para não nos esquecermos dos temas que abordamos aqui na escola e das práticas que fizemos cá na escola. Claro que é de uma maneira diferente, mas assim estamos sempre a par e não nos esquecemos. Obrigada. Um dos focos do INA é então manter o projeto educativo, todo ele, não só a parte das aulas que são lecionadas em contexto de sala de aula. Sabemos também que o projeto do INA vai muito além do que é transmitido apenas neste contexto e para os alunos tem sido fundamental estes apoios que têm sido dados mesmo à distância para conseguirem consolidar as suas aprendizagens o melhor possível.